Olá! Você já se perguntou qual é a melhor estratégia para investir em criptomoedas? Eu sou a Carol da Coinext e hoje eu vou te explicar algumas estratégias de trade e como você pode colocar tudo isso em prática. Como de costume, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá? Hodl ou trade? Qual é a melhor opção? Se você já conhece um pouco sobre o mercado cripto, com certeza já ouviu falar nessas duas expressões. E não, nós não estamos falando errado. A expressão hodl é uma piada interna entre os traders de criptomoedas, que faz menção à palavra hold, que em inglês significa segurar. Mas vamos começar do começo. Você sabe o que significa a palavra trade? Em uma tradução direta do inglês, trade pode significar negócios ou negociação, dependendo do contexto. Mas no cenário de investimentos, falar em trade é basicamente falar sobre investir em algum ativo com operações de compra e venda. Ou seja, o investidor busca comprar um ativo por um preço e depois vendê-lo por um preço maior. E para que o trade dê certo, esse ativo precisa ter uma certa movimentação em sua cotação. É aqui que entra a questão da volatilidade. Volatilidade é justamente essa capacidade que os ativos têm de oscilar o preço em um curto espaço de tempo. Nas criptomoedas, essa característica é ainda mais forte. Existem 3 formas diferentes de tradar com as criptomoedas. A principal diferença entre elas é o tempo em que cada uma dessas estratégias segura o ativo, ou seja, o período de tempo em que separa o momento da compra do ativo do momento de sua venda. A primeira estratégia é o swing trade. Nessa tática, o investidor compra o ativo e aguarda um período de algumas semanas ou até meses, até realizar a venda. Isso é feito na expectativa de que a moeda valorize para que ele consiga obter o lucro na diferença entre o preço de compra e o preço de venda. A segunda estratégia é o day trade. Como seu próprio nome já entrega, nessa modalidade o investidor realiza a compra e a venda da cripto no mesmo dia, explorando a variação de preço que a moeda teve naquele período de 24 horas. Um detalhe importante sobre esta modalidade é que o criptomercado não funciona como uma dinâmica de pregões, como o mercado de ações. Ele é ininterrupto, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dessa forma, o investidor tem uma liberdade maior para realizar ou programar as operações em qualquer hora do dia. E a terceira modalidade de trade é a mais rápida de todas, o scalping trade. Essa é a técnica que requer um nível maior de experiência e controle do trader, pois ele busca fazer as operações de compra e venda com uma diferença de poucos minutos, às vezes até segundos. Por mais que as variações sejam menores no scalping trade em comparação com as outras modalidades, o volume alto de operações que estes investidores realizam é o que vai embasar o seu lucro no final do dia. Os scalpers realizam várias operações no mesmo dia, em curtíssimo prazo, e ao final conseguem obter os resultados. Existem alguns pontos importantes para comentarmos sobre as estratégias de trade. Para ter sucesso com o trade, você precisa saber que elas são técnicas voltadas para o curto e médio prazo. Por isso, você também precisa identificar sinais de curto e médio prazo do mercado. Ou seja, é preciso aprender a analisar os gráficos do ativo, buscar padrões, identificar tendências, fazer uma boa leitura de cenário, para então posicionar as ordens de compra ou venda de acordo com o que você interpretou dos gráficos. Isso é o que chamamos também de análise técnica. Na análise técnica, o investidor precisa estudar, entender sobre indicadores e identificar também com quais ferramentas e teorias ele opera melhor. Existem várias maneiras diferentes de se estudar um gráfico, mas a sua análise vai ser mais assertiva se você escolher alguns pontos para focar. O seu retorno como trader depende da quantidade de informações que você consegue extrair do gráfico e usar na prática para te ajudar na tomada de decisões e no posicionamento das ordens. Por isso, se você optar pelas estratégias de trade, tenha em mente que não existe um padrão de lucro médio que pode se obter com essas técnicas. O seu lucro está mais relacionado a como você, individualmente, vai posicionar suas operações e a outros fatores referentes à sua estratégia de investimento. Um dos maiores riscos do trader é fazer uma leitura errada do gráfico e acabar perdendo dinheiro. Então a melhor dica é praticar e começar com pouco. Agora vamos falar sobre o hodl. Essa é a estratégia em que o investidor compra o criptoativo sem se preocupar em quando ele vai realizar a venda.
É uma estratégia voltada para o lucro a longo prazo, ou seja, o investidor aguarda a valorização do ativo com o passar dos anos. Sim, são anos de espera. O hodler compra o Bitcoin, por exemplo, e só vai pensar em vender daqui 5, 10 ou 15 anos. Ele deixa que se valorize a partir de suas próprias características internas e de funcionamento. Quem opta pela técnica de hodl não precisa se preocupar em acompanhar o ativo todos os dias. Para o hodler, faz mais sentido analisar os fundamentos daquele ativo, ou seja, entender quais pontos intrínsecos ao funcionamento daquela cripto podem levá-la a uma valorização contínua com o tempo. O principal ponto de atenção da técnica do hodl é que precisa ter paciência. Para ser hodler de criptomoedas, precisa ter muito controle emocional e conseguir barrar a ansiedade frente à volatilidade das moedas. É importante manter em mente que nenhum ativo vai subir e se valorizar eternamente. Eles são cíclicos, havendo períodos de baixa e períodos de alta, e é preciso saber aproveitar ambos estrategicamente. Então, se quer ser hodler, tem que ter um emocional forte para segurar as moedas durante as quedas. Bom, vamos à pergunta final que deve estar na sua cabeça. Qual estratégia é a melhor? Quem vai decidir qual técnica é melhor é você mesmo. Para isso, você precisa criar a sua estratégia de investimento. O primeiro passo é realizar uma autorreflexão e entender quais são os seus objetivos com o investimento. Depois, você precisa entender qual grau de envolvimento você quer ter com a atividade, qual é a sua disponibilidade para realizar as operações e o valor que você tem para investir, para, enfim, entender o seu perfil de investidor. Uma parte muito importante desta autoanálise é entender a correlação entre o tempo que você quer ter seu retorno e a sua disponibilidade para correr riscos. As estratégias mais rápidas e que visam lucro em curto tempo são também as mais arriscadas. Portanto, leve em consideração principalmente o seu objetivo e o quanto de risco está disposto a correr. A partir daí, você consegue definir uma estratégia de investimento mais assertiva. Além disso, nada impede de você utilizar as duas estratégias ao mesmo tempo. Muitos investidores optam por fazer compras constantes ao longo do tempo, focando no longo prazo, ao mesmo tempo que reservam dinheiro para tentar lucrar no curto prazo, com as técnicas de trade e a volatilidade alta das criptos. Então, para decidir o que vale mais a pena, é preciso ter claro qual é a sua estratégia de investimentos e alinhar isso aos seus objetivos. E é claro, para qualquer estratégia, o primeiro passo é comprar a moeda. E para isso você tem a Coinext, uma exchange segura e com liquidez, onde você consegue negociar Bitcoin e as principais criptomoedas, montar um portfólio diversificado e hodlar ou tradear com tranquilidade. Deixei um link aqui embaixo na descrição do vídeo que te ensina o passo a passo de como criar a sua conta e operar. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou pedir para você compartilhar com outras pessoas e comentar também o que você quer ver aqui no canal. Um abraço e boas negociações!